História de Pelotas, 147 anos da Associação Comercial de Pelotas. Parabéns em teu nome, Mauro. Cumprimento a todos da direção, a todos os associados. E também saber que os tempos mudaram e que a ACP também se adequa e avança e está no mundo virtual e que todos os dias está aí se adaptando. Então, parabéns mais uma vez a ti, presidente Mauro, e a todos que fazem parte aí da ACP. E quero dizer a todos vocês, vou iniciar falando um pouquinho, se me permite, presidente Mauro, da minha história, da onde eu vim, né? Porque algumas pessoas acham que a gente não, olha, já virou deputado federal assim. Eu estou com 34 anos, fiz ontem, como eu acabei de dizer, nasci em Dom Feliciano, que é uma cidade próxima a Camaquã, uma cidade de aproximadamente 14 mil habitantes. Nasci lá praticamente por acaso, porque com menos de 2 anos de idade já vim para Pelotas. A minha mãe é servidora pública do Estado, aposentada já, e foi, quando foi aprovado no concurso, foi trabalhar em Dom Feliciano, né? E lá fez a família, se casou, a minha irmã nasceu lá, que é mais velha do que eu, e vim para Pelotas com menos de 2 anos de idade. Então já moro em Pelotas há muitos anos, né? Me sinto pelotense, né? E gosto muito da nossa cidade, tenho o maior orgulho, né? Da nossa história, do nosso patrimônio, da nossa cultura, do que nós temos aqui e deste povo que nós somos acolhedores, né? Nós somos acolhedores, então é muito bom ser hoje um representante de Pelotas no Congresso Nacional. Eu sou jornalista, estudei aqui em Pelotas, estudei ensino fundamental, ensino médio aqui em Pelotas, o ensino fundamental eu estudei na Escola São Francisco de Assis, no ensino médio eu estudei na Escola Mário Quintana, e ingressei na Universidade Católica de Pelotas em 2004, cursei comunicação social, habilitação em jornalismo. Em 2017, que é recente, me formei também na nossa Universidade Católica de Pelotas no curso de Direito. E em 2004, quando eu já ingressei na Universidade Católica, eu já comecei a atuar no laboratório de televisão da TV da Universidade Católica de Pelotas. Depois, em 2005, eu trabalhei na TV Pampa. Na TV Pampa eu fui cinegrafista, motorista, depois fui produtor do Pampa Meio Dia. Em 2008, quando eu estava me formando em jornalismo, eu soltei na cara e na coragem alguns currículos, um deles foi na RBS TV, e em setembro de 2008 eu fui chamado, então, né, participei de uma seleção e fui chamado para trabalhar na RBS TV, onde fiquei de 2008 até 2015. Fui repórter, muitas reportagens nas ruas de Pelotas e também da região sul, da área de cobertura da RBS TV, e fiquei até 2015. Passei por todas as áreas do jornalismo na RBS TV, apresentei o Jornal do Almoço, fiz a parte de esporte, e aí em 2015 eu já estava cursando Direito e também tinha uma empresa, já que a gente está aqui no meio de empresários, no meio de quem empreende, de quem gera emprego, de quem gera renda. Eu, em 2011, né, ao lado de 2 grandes amigos, elaboramos um site de compras coletivas. Em 2011, isso estava no auge. E aí, em 2011, nós lançamos um site que até hoje existe, que é o Vergamota, né? E em 2011, nós lançamos Vergamota, a gente empreendeu, expandiu os negócios, fomos a Rio Grande, né? E isso me possibilitou uma experiência única e muito importante do desafio de empreender, o desafio de um negócio digital, né? E que até hoje existe. Muito também me orgulho em ter sido o criador aí desta empresa, deste site. E aí, em 2015, presidente Mauro, eu resolvi pegar o controle da televisão, apertar o stop, parar um pouquinho com a comunicação e ingressar na política. E por que eu fiz isso? Primeiro, porque todos nós queremos ter uma sociedade melhor, algo que a gente possa colaborar mais. E na comunicação, no jornalismo, como repórter, como apresentador, a gente pode sim ajudar, pode sim fazer reportagens, colaborar
mas é na política que a gente consegue fazer transformações em grande escala. E aí, em 2015, eu pedi licença para os telespectadores que me acompanhavam e me desliguei, né, por uma iniciativa minha, do Grupo RBS, onde eu fiz grandes amigos, tenho grandes amigos até hoje, trabalhando e atuando no Grupo RBS. E em 2016 me filiei ao PSDB, Social Democracia, aqui em Pelotas. E em 2016, no mesmo ano, fui candidato a vereador aqui em Pelotas, que foi a última eleição municipal que tivemos. O meu sobrenome, para quem está nos acompanhando, está vendo que é um pouco difícil de escrever, difícil de falar, tem muita consoante. E na eleição, né, por ironia do destino, tinha pouco tempo de televisão para poder explicar quais eram as ideias, as propostas, e fui candidato como Daniel da TV, porque o sobrenome é difícil, como eu disse, de dizer. É Tziersiak, origem polonesa. Tem mais consoante do que vogal, então a gente, com pouco tempo de televisão na campanha para vereador, a gente tem que tentar, né, em 5, 7 segundos, né, colaborar também com a vida do eleitor. Então, fui candidato como Daniel da TV, tenho muito orgulho, né, da minha trajetória, da profissão que eu escolhi, e digo isso. Política não é profissão, política é uma missão. Sempre quando eu preencho algum cadastro, as pessoas perguntam qual é a tua profissão. Eu digo, olha, eu sou jornalista e bacharel em Direito. Eu não sou deputado federal, eu não sou vereador. Eu estou na função de deputado federal e eu estive na função de vereador. Porque os cargos que a gente ocupa são passageiros. Mas ninguém rasga o meu diploma de jornalista, ninguém rasga o meu diploma de bacharel em Direito. Isso serei sempre. Então, eu costumo dizer que a política ela é uma missão. A minha profissão foi o que eu escolhi fazer da minha vida, os cursos que fiz de graduação. E aí, em 2016, fui candidato como Daniel da TV e tive a confiança de 6.721 pelotenses e obtive uma votação expressiva. Fui o vereador mais votado nas últimas eleições em Pelotas e fui o mais votado no Rio Grande do Sul do PSDB. E logo que entrei na política, eu lembro bem e conto aqui, já que eu estou me sentindo muito à vontade, quando eu resolvi entrar na política, muitos amigos, familiares diziam, mas o que tu vai fazer na política, Daniel? A política só tem corrupto, só tem bandido, só tem gente que não presta. Eu digo, bom, mas talvez seja por este pensamento que vocês estão se manifestando que a política está desse jeito. Se nós não participarmos, se a gente ficar alheio ao processo, as coisas não vão mudar. Ninguém chega na Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura, ou na Câmara dos Deputados de paraquedas. Quando a gente reclama de um senador com dinheiro na cueca, alguém votou nesse senador. Quando a gente reclama de uma deputada ou de um deputado que foi envolvido em corrupção, é porque alguém escolheu ele para ser seu representante. Então, eu coloquei meu nome à disposição em 2 eleições, a primeira em 2016 para ser vereador e depois em 2018 para estar deputado federal para representar uma região que há muitos anos não tinha representantes, para fazer a diferença. E é claro, a gente sabe, eu nunca tinha trabalhado no serviço público, então eu via muitos comentários, presidente Mauro, do seguinte, isso sempre foi assim, não adianta tentar mudar. Eu digo, olha, mas não quer dizer que sempre foi assim, que sempre será. Não quer dizer que sempre foi assim, que é o certo. E eu costumo dizer, a gente não tem que fazer o que é o mais fácil, a gente tem que fazer o que é o certo. Se a gente agir sempre da mesma forma, os resultados sempre serão os mesmos. Por isso que a gente precisa fazer diferente. E não adianta renovar. A gente está aí prestes na véspera de uma eleição. Não adianta a gente renovar por renovar. A gente tem que qualificar. Não adianta trocar 6 por meia dúzia. A gente tem que ter qualificação. Pessoas que possam nos representar na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, é o que representa o povo, é o que representa o cidadão, né? Então, é importante que as pessoas compreendam isso. E logo que entrei na Câmara de Vereadores de Pelotas, eu, por uma iniciativa do meu gabinete,
eu resolvi eliminar verbas de gabinete. Eu não entrei na política por salário, eu não entrei na política para ter vida boa, vida fácil, privilégios. Eu entrei na política para mostrar que é possível fazer mais com menos. Não é fácil, é difícil. Talvez algumas pessoas lembrem que em 2017 eu criei o Gabinete Custo Zero. Então, eu eliminei verba de xerox, correios e telefone. É importante porque naquela ocasião foi um gesto que, além da economia do dinheiro que retorna para a cidade, retorna para os cofres públicos, é também um gesto importante para mostrar para a população que é possível sim fazer diferente e fazer a diferença na vida das pessoas. E eu fico muito feliz, presidente Mauro, em ver nessa campanha eleitoral muitos candidatos falando em eliminar verbas, em cortar privilégios, porque isso mostra que nós deixamos um legado. Isso mostra que lá em 2017, quando na Câmara de Vereadores nós criamos o Gabinete Custo Zero, que as pessoas se mobilizaram, que as pessoas se despertaram para algo que pode sim fazer uma mudança no comportamento com o dinheiro público, da responsabilidade. Não estou dizendo que não tem que ser utilizado o recurso público, tem que se pensar sim na viabilidade do mandato, mas com respeito. Algumas pessoas falam de dinheiro público, não existe. O dinheiro é do cidadão que paga o imposto, que paga tributo, né? O Estado arrecada. E o Estado é natural que arrecade e que possa devolver todo esse tributo que todos nós pagamos, que o presidente Mauro paga, que eu pago, que todo mundo que nos acompanha paga, em serviços, e serviços de qualidade. Então, é importante que a gente compreenda isso. Muitas pessoas falam do tamanho do Estado. Nós temos um Estado que não consegue. O Estado, quando eu falo, não é o Estado do Rio Grande do Sul. Falo a União, o Estado e os municípios, de uma forma geral. Não é o tamanho do Estado, mas sim o que o Estado consegue entregar, a eficiência do Estado. Se o Estado for grande e conseguir fazer boas entregas, que bom, que siga assim. Mas não é o caso. Nós precisamos, inclusive, podemos falar na sequência, fazer a reforma administrativa para reduzir o tamanho da máquina, para poder fazer entregas para a população. Porque hoje a gente paga muito e recebe pouco. Mas a gente não pode ter uma máquina que arrecade apenas para pagar o salário dos servidores públicos. Isso não é um discurso contra os servidores, que são essenciais para a manutenção dessas atividades na saúde, na segurança. E nós que estamos passando por um momento tão difícil, a gente viu a importância de ter um sistema de saúde forte no Brasil. Então, em 2017, 2018, fiquei na Câmara de Vereadores com essas iniciativas importantes, com projetos de lei pensando nas pessoas que mais precisam, né? Como, por exemplo, pessoas com deficiência. Eu fui o autor de um projeto de lei como vereador para a instalação de banheiros químicos adaptados para pessoas com deficiência em eventos públicos. Então, é importante que a gente tenha esse olhar atento também para as pessoas que mais precisam. E em 2018, eu fui para um novo desafio, que foi ao lado do governador, hoje governador Eduardo Leite, né, que é daqui de Pelotas, que também é do PSDB, e fui candidato a deputado federal, o Eduardo candidato a governador, e aí nós tivemos aí a possibilidade de aumentar a nossa representatividade, inclusive ao lado do deputado Viana, que também é de Pelotas. Nós temos também de Pelotas o deputado Fernando Marrone, e é importante que a gente entenda isso, né? A importância da representatividade na hora de levantar a bandeira da região sul, na hora de dar vez e voz na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Palácio Piratini, onde temos um governador pelotense. Então, acho que este conjunto da obra é fundamental. Em 2018, uma campanha muito difícil, porque eu tinha 2 anos, menos de 2 anos como vereador, mas a população entendeu, a população de Pelotas entendeu e atendeu o meu pedido de sermos bairristas. Nós aqui somos tão bairristas com tanta coisa, com o nosso patrimônio, com os nossos times de futebol. Né? A gente fala que eu torço para o Brasil, eu torço para o Pelotas, tem o Farroupilha, né? Então, a gente tem que ser bairrista também na hora do voto. Não é só quando a gente fala do nosso patrimônio, do nosso time de futebol, da nossa tradição, da nossa praia do Laranjal, quando a gente defende com unhas e dentes. A gente também tem que ser bairrista na hora de escolher
os nossos representantes. E Pelotas me deu a confiança de 55.360 pelotenses que acreditaram no nosso projeto e hoje represento, né, não só os que votaram em mim, mas represento a todos os pelotenses e a todos os gaúchos. Eu obtive 74% da minha votação em Pelotas e mais de 90% da votação que eu fiz na nossa região, na nossa Zona Sul. E eu fiz 74.789 votos para deputado federal. E hoje, em Brasília, presidente Mauro, eu defendo com unhas e dentes os interesses da nossa região. E a gente poderia aqui falar de várias pautas importantes, como a duplicação da BR-116, a redução da tarifa dos pedágios, como pautas de infraestrutura que a gente leva para o governo federal. E aqui eu quero fazer uma comparação para que as pessoas possam ficar mais próximo das pessoas. Talvez as pessoas saibam e conheçam qual é a função de um vereador, que é fiscalizar e poder, obviamente, fazer legislações municipal, legislar de forma municipal. E a fiscalização é poder estar próximo das pessoas e ser um intermediário da população com o poder executivo, dizendo o que precisa de um bairro, levando a mensagem de um sindicato, de um grupo de moradores para o poder executivo. Um deputado federal, com as devidas proporções, faz o mesmo trabalho de um estado todo para o governo federal. O meu papel é bater na porta do ministro, do presidente da República e falar, olha, essa obra de duplicação da BR-116 precisa sair do papel. Ela começou em 2012 e ela precisa ser entregue. Então, eu tenho que ser insistente, eu tenho que ter argumentos para apresentar para o governo federal que essa obra é prioritária. Então, nós tivemos desde 2019, o ano passado, já vários trechos duplicados da BR-116. Nós já temos 93 quilômetros da BR duplicados, da BR-116. E teremos até o final do ano mais 28 quilômetros, chegaremos a 121 quilômetros duplicados. E algumas pessoas podem perguntar, mas por que a duplicação da BR-116 é tão importante? É uma questão de segurança, porque muitas pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas na BR-116, porque é uma rodovia muito perigosa, com um fluxo intenso de veículos, de caminhões, porque liga o porto do estado, que é o porto do Rio Grande, até a capital. E a gente também está falando de economia. A gente está falando que a nossa economia passa pela BR-116. É claro que nós levamos essa pauta para o governo federal e cabe ao governo federal investir recursos públicos que nós pagamos nessa obra. Então, além disso, nós, como deputados federais, temos a possibilidade da destinação de recursos de emendas para obras públicas, como a BR-116. Então, é importante que nós estejamos em Brasília trabalhando pelos interesses da nossa região, e é isso que a gente faz. Seja em obras de infraestrutura, quando a gente está falando de segurança, a gente está falando em geração de emprego. Quando a gente fala em geração de emprego, a gente vê alguns discursos, as pessoas acham que é algo muito fácil, né? Não é fácil, porque precisa criar um cenário favorável. O que é esse ambiente favorável? Ninguém pega o empresário pelo braço e diz, olha, monta a tua indústria, a tua empresa lá em Pelotas, ou lá em São Lourenço, ou lá em Canguçu, ou lá em Rio Grande. É necessário oferecer condições para que este empresário possa estar na nossa região. O Rio Grande do Sul precisa tirar o freio de mão, que está puxado há muitos anos, e pisar o pé no acelerador. Mas, para isso, precisa pensar em obras de infraestrutura. Precisa ter um ambiente favorável, que é também a redução das tarifas do pedágio, ter uma questão de logística favorável para quem se instala aqui na região sul. Então, são pautas importantes que não vão mudar do dia para a noite, né? Mas que depende também da coletividade, de todos nós abraçando. Por isso que eu digo, a pauta da BR-116, a pauta dos pedágios, ela não é de um deputado, ela não é de um segmento, ela é de todos nós, de quem passa pelo pedágio e de quem não passa pelo pedágio. Daquela moradora que está no bairro em Pelotas e que pede um emprego para o filho há tantos anos desempregado e que
tem que compreender que a redução da tarifa dos pedágios, que a duplicação da BR-116 é importantíssima para que empresas venham para a nossa cidade, para a nossa região, para que o filho dessa senhora que mora no bairro tenha uma oportunidade de trabalho, né? Não adianta a gente achar que o Estado vai dar conta de tudo. É a iniciativa privada, são vocês da ACP que geram emprego, que geram renda, e o Estado tem que dar essas condições para que, de não atrapalhar, criar esse cenário favorável. Ó, deputado Daniel, muito bom mesmo, muito bom ouvi-lo, né? Muito boa, vários comentários, inclusive, ressaltando a sua lucidez sobre esse cenário que nós estamos vivendo. E várias perguntas também, se me permite, como são várias, vamos começar aqui devagarinho, né? A primeira dela era justamente sobre o pedágio, né? A gente que está participando de reuniões com uma certa frequência, né, conhece um pouco mais dessa situação, de por que não reduz e por que tem que vencer alguns desafios. Mas gostaria de ouvi-lo, até uma pergunta do João Carlos Madail, diretor da Associação Comercial de Pelotas, economista, e ele acabou de perguntar assim, tem realmente, de fato, condições de reduzir esse pedágio na nossa região, ou nós temos que esperar o término do contrato? Bem objetivo, assim. Qual que é a sua visão? Em respeito ao tempo, agradeço a pergunta do João Carlos. Presidente Mauro, a gente tem um contrato ultrapassado nesse modelo de concessões. Esse contrato que foi feito em 1998, começou no início com o governo do Estado e aí depois passou para o governo federal. Ou seja, hoje é uma concessão que está ligada ao governo federal. Um modelo que em 98, quem tem uma boa memória, talvez lembre, em 98 a região comemorava a possibilidade, né, e o início de uma concessão da iniciativa privada. Hoje, esse modelo é ultrapassado. Hoje não cabe mais o modelo que nós temos. Agora, qual é a grande situação? O contrato vai até 2026. Né? Eu já tenho conversado com o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, e nós também temos 2 pontos muito significativos. O primeiro é segurança jurídica. Nós não podemos romper um contrato com uma empresa, porque qual é a imagem que o Brasil vai passar para os investidores estrangeiros? Bom, como que um investidor estrangeiro vai investir no Brasil se não cumpre os contratos feitos? Esse é um ponto levantado pelo ministro que é importante que a gente tenha consideração, porque é uma realidade. Então, o contrato hoje estabelecido é até 2026. O outro ponto é compreender que, com o pedágio mais alto que nós temos aqui, hoje a tarifa mais alta do Rio Grande do Sul é na nossa região. No feriadão agora, eu viajei para o norte do estado e eu andei mais de 1.700 quilômetros e não paguei nenhum pedágio. Só fui pagar pedágio aqui na nossa região, em Canguçu. Ou seja, nós estamos cercados. Para onde que a gente vai, a gente paga pedágio. Eu não sou contra o pedágio. Eu sou contra as altas tarifas. Eu sou totalmente a favor que a iniciativa privada possa administrar as rodovias, assim como tantos outros segmentos. Mas nós não podemos ter um modelo como esse que está aí. Então, de forma muito objetiva, certamente nós vamos ter que aguardar até 2026 para fazer uma nova licitação, um novo processo para ter um novo modelo de contrato, um novo modelo de concessão de rodovia. O que temos aí está ultrapassado, todos nós sabemos, mas foi feito em 1998. Então, a gente hoje está pagando o preço de um contrato mal feito lá em 98. Então, este é um problema. Nós entramos, junto com o deputado Fábio Branco, junto com o deputado Marcel Van Hatten, com uma medida cautelar no Tribunal de Contas da União, pedindo e solicitando para a redução das tarifas de pedágio. Nós tivemos em julho um aumento da tarifa de pedágio de 10 centavos. E tivemos em agosto a decisão do Tribunal de Contas voltando retirando esses 10 centavos que teve de reajuste.
Algumas pessoas nas redes sociais falavam, ah, mas só 10 centavos. Na verdade, se em julho o reajuste tivesse sido de R$ 4, a medida cautelar não é em cima dos 10 centavos. A medida cautelar que diminuiu, que regrediu o valor do pedágio, é de acordo com o valor que foi reajustado. Foi reajustado 10 centavos na tarifa básica. Então, obviamente, se suspendeu esse reajuste. Então, se suspendeu graças ao movimento que nós fizemos no Tribunal de Contas da União. Então, de forma muito sucinta, hoje o que nós temos é um trabalho, um movimento muito grande para que nós possamos sensibilizar o governo federal que não tem mais condições da região sul ficar com o desenvolvimento travado, parado, em função de 5 praças de pedágio que nós temos, que a região não se desenvolve. A logística é cara, tudo se torna muito mais complicado para a nossa região, né? Eu costumo dizer, pega um empresário, vai olhar o mapa do Rio Grande do Sul e vai ver para qual região do estado eu vou. Eu vou para a Serra Gaúcha, eu vou para a região metropolitana de Porto Alegre, ou eu vou para a região sul? Olha, vai olhar a região sul, vai ver que tem 5 praças de pedágio. Liga o porto do Rio Grande até a capital e diz, não, para lá eu vou para outro lugar, porque vai encarecer a logística deste empresário, desta indústria. Então, é importante que a gente entenda isso para poder voltar a crescer. Tanto é que o movimento é pedágios reduzir para crescer, reduzir tarifas para que a Zona Sul possa voltar a crescer. Mas não é algo simples, fácil, porque tem o primeiro ponto colocado, segurança jurídica. Não fui eu que fiz esse contrato, não foi o atual ministro, não foi o atual presidente da República, nem o governador do estado. Agora, esse contrato mal elaborado em 98, quem paga o preço hoje somos todos nós. Obrigado, Daniel. Obrigado. Vamos falar um pouquinho de reforma, por favor. O Brasil é um país em reformas, né? Nós demoramos muito para tomar decisões, nós demoramos muito para amadurecer decisões que tenhamos que tomar. Normalmente, essa demora se refere a entendimentos, mas também são, às vezes, reformas necessárias, mas não muito populares, vamos dizer assim. Então, se nós olharmos nos últimos anos, quando nós olhamos o Brasil, se diz assim, o Brasil precisa de uma reforma trabalhista. Fizemos uma, ainda no governo Temer. Aí precisa de uma reforma da Previdência. Essa, em particular, eu acompanho há muito tempo. Nós levamos 25 anos debatendo uma reforma da Previdência, começou em 95, para se chegar num ponto de evolução, né? Certo? O Brasil precisa de uma reforma administrativa, o Brasil precisa de uma reforma tributária, o Brasil precisa de um novo pacto federativo, o Brasil precisa de uma reforma eleitoral. Perfeito. Estou aqui falando de 6 reformas. Mas antes disso, tem uma questão que a nós, cidadãos comuns, todos os dias, de certa forma, nos choca, que é os chamados privilégios de algumas classes no Brasil. De um modo geral, nós temos aí, se nós olharmos, por exemplo, as 10 carreiras mais bem pagas, maiores rendas do Brasil, das 10 maiores, 6 são servidores públicos. Sem entrar no mérito, se são juízes, se são defensores, se são deputados, se são senadores, não se são auditores, se são do Ministério Público, essa não é a questão. Mas qual é a sua posição no enfrentamento dessa questão que, de alguma forma, se contrapõe muito forte com aquele cidadão que ganha R$ 1.045 de aposentadoria do mesmo governo, que teria um teto de 39 mil como máximo no serviço público, mas que, na prática, mesmo que tenha lei, não se vê, de fato, isso acontecer, não se vê, de fato, isso colocado em prática. O que o amigo já falou, e eu sou testemunha do esforço para controlar o gabinete custo zero aqui como vereador, né? Mas como é que enfrentar, quais são os privilégios do Parlamento Federal e o que se pode fazer, de fato, para minorar esses privilégios vis-à-vis a questão social brasileira? Mauro, te agradeço a pergunta, presidente, porque é um momento para a gente falar sobre mitos e verdades também, sobre muitas coisas que a gente escuta falar aí quando vai tomar um cafezinho no Café Aquários, quando a gente está caminhando pelo centro,
E aqui eu aproveito até para dizer, esses dias eu estava no nosso calçadão e uma senhora me parou e perguntou: Daniel, tu estás por aqui? Eu achei que estava em Brasília. Então eu quero dizer para todo mundo que nos acompanha que eu sigo morando em Pelotas, sigo morando no mesmo endereço, eu trabalho em Brasília, mas sigo morando em Pelotas. Então, dizendo isso, eu quero entrar tanto na questão das reformas como na questão dos combates ao privilégio. Primeiro, nas reformas. Quem pensa que uma reforma só vai resolver os problemas do Brasil está enganado. Quem acha que fazer a reforma da Previdência, agora os problemas do Brasil acabaram, o Brasil vai deslanchar. Não, não é um fator único, não é um salvador da pátria. É o conjunto da obra. É necessário fazer uma sequência de reformas para que o Brasil possa voltar a crescer, gerar emprego, atrair investimentos. Então, nós tivemos no passado uma reforma trabalhista, eu votei, tivemos ano passado uma reforma da Previdência, onde muitas pessoas ainda não compreendem, eu digo com muita tranquilidade, essa reforma da Previdência, independente do presidente da República que tivesse no governo, independente de quem estivesse no parlamento, era uma reforma muito esperada há muitos anos e importantíssima. Não é uma questão do presidente, independente, ou do parlamento. É uma questão, não é política, é uma questão matemática. Né? Nós esperamos muitos anos para aprovar uma reforma que pudesse mudar, né, essa situação no Brasil. Hoje, antes da reforma, uma empregada doméstica levava 10 anos a mais para se aposentar do que a sua patroa, do que a dona da casa. Um pedreiro levava 8 anos a mais para se aposentar do que o dono da obra. Então, a gente tem que inverter essa situação. Mas quem acha que só a reforma da Previdência vai solucionar, não vai. É necessário a reforma da Previdência, é necessária a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política. Quando as pessoas me questionam, antes de fazer a reforma tributária, tem que fazer a reforma política. É verdade, hoje nós temos mais de 30 partidos políticos no Brasil. É um absurdo, nós não temos 30 ideologias diferentes. Tem Se a favor, reduzir. Me permita interrompê-lo, porque o assunto é bem oportuno. Qual é a sua posição sobre o voto distrital? Puro, misto, nenhum? É importante que hoje a gente eu vou responder, a gente precisa pensar um novo jeito de fazer campanha eleitoral, a gente precisa pensar uma reforma política porque é muito difícil. Quem não está na política, eu te digo isso, presidente Mauro, com muita tranquilidade, porque ingressar na política, ser candidato a deputado federal e ter êxito, sem estar no jogo, é muito difícil. Eu costumo dizer, a gente tem que mudar as regras do jogo jogando o jogo. Não é assistindo na arquibancada. Assistindo o jogo na arquibancada, a gente só consegue palpitar. Está errado aqui, está errado ali, tem que mudar. Bom, mas para mudar o jogo, tem que sair da arquibancada e ir para o jogo. Né? Então, eu sou a favor que a gente tenha uma reforma política para reduzir o número de partidos políticos e também que a gente tenha o voto distrital misto. Esta é a minha posição. E nós precisamos fazer essas reformas. Só que fazer uma reforma precisa ter Imagina só, se na família da gente, muitas vezes, alguns assuntos, com 4, 5 pessoas, não tem um consenso, imagina só um assunto como reforma administrativa, tributária, ou a própria previdenciária, que foi aprovada e teve um protagonismo muito grande do Congresso Nacional. Precisa do apoio de 513 deputados federais, ou da sua maioria, né, para conseguir aprovação, e precisa de articulação política. O Brasil é muito grande, os interesses de muitos parlamentares não são os mesmos. Então, a gente precisa compreender isso. Então, esse é um ponto. É necessário fazer várias reformas. Na questão de combate aos privilégios, nós temos que inverter o que a gente tem no Brasil hoje. E, com todo respeito a quem atua em várias carreiras que tem alguns privilégios, inclusive na política. Não estou dizendo que nos políticos não tem privilégios, tem, e eu combato eles não no discurso, eu combato os privilégios cortando na carne. Então, a gente precisa, né, cortar na carne, dar um gesto. Por exemplo, nós vivemos no Brasil
onde quem tem auxílio moradia é quem já tem onde morar. Está errado. Quem tem que ter auxílio moradia é quem não tem onde morar. Quem tem que ter auxílio creche não é quem tem um bom salário para pagar uma creche particular para o seu filho. Quem tem que ter auxílio creche é a empregada doméstica, é aquela pessoa, aquela dona de casa, aquela pessoa que trabalha e não tem onde deixar o seu filho. Quem tem que ter auxílio não é quem já tem um bom salário. Então, quando a gente não inverter, aonde no Brasil hoje muitos têm pouco e poucos têm muito, a gente vai viver essa desigualdade social muito grande. No parlamento, na Câmara dos Deputados, eu teria direito, porque a legislação permite, a muitas regalias e a muitas mordomias. Mas eu disse no início da nossa conversa que eu acho e entendo que política ela não é uma profissão, ela é uma missão. Eu teria direito à aposentadoria especial para deputado federal. E a gente estava falando há pouco da reforma da Previdência. Eu abri mão da aposentadoria especial para deputado federal, porque eu não sou especial, presidente Mauro. Eu sou um cidadão. Trabalhei na iniciativa privada, empreendi, contribuí até entrar na política e sigo contribuindo para o regime geral do INSS, assim como milhões de brasileiros fazem. Eu não sou especial para ter uma aposentadoria especial. Para quem nos acompanha, em 4 anos, que é o mandato de um deputado federal, se eu ficasse 4 anos nesse regime próprio para deputado federal e no futuro, depois de 4 anos como deputado, resolvesse sair, não vou ser mais deputado, não vou me candidatar a uma reeleição, vou voltar para a iniciativa privada. E fiquei 4 anos contribuindo para o regime próprio para deputado. Quando eu chegasse aos meus 65 anos de idade, eu teria direito a uma aposentadoria maior do que aquela pessoa que ficou 35 anos contribuindo para o regime geral sobre o teto, contribuindo com o teto do INSS. Não é justo. Eu abri mão dessa aposentadoria por convicção, por entender que a gente precisa combater privilégios. Infelizmente, muitos colegas deputados federais que criticavam a reforma da Previdência, que votaram contra a reforma da Previdência, estão lá com a sua aposentadoria garantida de deputado federal. Porque a aposentadoria de deputado federal, como funciona? A aposentadoria especial. O deputado contribui com 11% da sua remuneração e a Câmara dos Deputados contribui com mais 11% do valor. Ou seja, esses 11% que a Câmara está colocando no regime próprio, esses 11% é dinheiro nosso, dinheiro público, do pagador de impostos. Então, está errado. Eu abri mão dessa aposentadoria especial e sigo contribuindo para o regime geral do INSS. Há na Câmara dos Deputados, né, 2 tipos de cotas. A cota parlamentar e a verba de gabinete. São 2 pontos diferentes. A verba de gabinete é um recurso que cada deputado federal tem para pagar a folha dos seus assessores, dos seus servidores. O máximo que pode ter são 25 assessores. É muita gente trabalhando, 25 pessoas, no meu entendimento. Respeito quem tem o máximo. Eu tenho 10 assessores trabalhando comigo, 10 pessoas trabalhando comigo. Então, é uma economia. E o outro ponto é a cota parlamentar. A cota parlamentar, essa para mim, eu sou um crítico, porque é privilégio. E eu digo para vocês, deputado federal pode ser ressarcido por almoço, jantar, suas refeições. Está errado? Por quê? Aí a gente pode sair para jantar e o deputado apresenta uma nota e é ressarcido do valor do jantar. Está errado? Ou seja, me permita a oportunidade, ou seja, eu saio para jantar e pago do meu bolso. Quando o deputado ressarce, eu pago o do deputado também. É exatamente isso. Por que está errado? E eu não uso 1 centavo para ressarcir nada de alimentação do meu mandato. Porque eu, sendo deputado federal ou não estando na função de deputado, eu vou almoçar, vou jantar, vou tomar café da manhã, vou ter uma vida normal. Está errado. O deputado federal não é uma pessoa de outro planeta, é um cidadão. Então, presidente Mauro, esta cota parlamentar é para a viabilidade do mandato, para que o mandato possa, obviamente, estar próximo das pessoas. Mas
o abuso do recurso público, o abuso do dinheiro público, está errado. Então, eu não uso essa cota parlamentar e criei, inclusive, no meu site um poupômetro. O poupômetro é uma economia deste recurso e nós economizamos, ao longo do nosso mandato, mais de 550 mil reais. Ou seja, mais de 550 mil reais que não foram utilizados. Então, eu poderia ter direito ao aluguel de veículos, não alugo veículo, não alugo, não contrato segurança para trabalhar para mim, eu uso o recurso desta cota parlamentar para, de fato, a viabilidade do mandato, que é essa questão de ir para Brasília toda semana e retornar para o Rio Grande do Sul, né? E aí, nisso, tem um outro ponto que nós apresentamos, que foram as milhas do bem. Todas essas viagens, através da cota, é a trabalho. Eu não vou para Brasília para passear e nem volto para o Rio Grande do Sul para passear. É a trabalho, sempre. Então, essas milhas que são acumuladas nas companhias aéreas poderia ficar no meu CPF, para que eu pudesse utilizar ao meu bel prazer, para viajar, enfim, ou para trocar em produtos. Eu criei e protocolei um projeto de lei para que todas as milhas de servidores públicos federais fossem revertidas para ações ligadas à cultura, à ação social, à educação. Porque a gente tem tantos projetos sociais legais no Brasil e que muitas vezes não conseguem participar de competições estaduais, intermunicipais, porque não tem recursos. Então, eu, além de protocolar esse projeto de lei, também já destinei todas as milhas acumuladas ao longo do ano passado, no meu primeiro ano de mandato, destinei para 3 instituições, para o Serenep, para o Asilo de Mendigos e também para a Escola Especial Alfredo Dube. E essas milhas foram revertidas em produtos. A Escola Alfredo Dube ganhou uma geladeira, o Serenep um fogão e o Asilo de Mendigos de Pelotas ganhou um forno micro-ondas com essas milhas das minhas viagens que fiz de Brasília para o Rio Grande do Sul. Então, além de pensar no macro e pensar em transformar a legislação, também mostrando que a iniciativa do mandato ela é importante, para mostrar que dá para fazer. Senão, daqui a pouco, algum deputado vai dizer, mas isso não tem como fazer. Tem sim. Se uma pessoa fez, tem como os outros também fazerem. Então, e um mito que as pessoas falam, o deputado tem o auxílio paletó. Isso eu ouvi já de muitas pessoas, o auxílio paletó. É fake, não existe auxílio paletó. O que existe é um outro absurdo, que é o auxílio mudança. O auxílio mudança que o deputado federal tem direito quando ele é eleito no seu estado, ele ganha um recurso de 33 mil reais bruto, dá 25 mil reais mais ou menos líquido, para fazer a sua mudança, mas sem comprovar, ou seja, um recurso livre. O deputado não precisa comprovar a mudança. Ou seja, eu fui eleito pelo Rio Grande do Sul, recebi o recurso e poderia ter utilizado para a minha mudança. Está errado. Eu recebi ano passado esse recurso e fiz a destinação de 100% do valor para o nosso pronto-socorro de Pelotas. A gente vive um momento muito difícil. Quando eu fiz essa ação, foi uma das primeiras do meu mandato como deputado, presidente Mauro. Algumas pessoas, usando as redes sociais, falavam, mas ele quer aparecer. Outras pessoas reclamavam, dizendo justamente isso é demagogia. Se a gente não faz, se a gente usa o dinheiro para fazer o que quiser desse recurso, as pessoas, as mesmas que reclamaram que a gente fez essa doação, iriam dizer, olha aí que absurdo. Então, se a gente faz, reclama. Se não faz, reclama também. Eu costumo dizer que é sempre preferível sair da inércia e fazer. Mostrar o que a gente quer fazer de diferença. Então, o auxílio mudança é um absurdo e eu também apresentei um projeto para que acabasse com o auxílio mudança. Além, fiz a minha parte do para o pronto-socorro, mas mais do que isso, tem que acabar com o auxílio mudança. Não tem cabimento a gente viver num país assim. E o pior, o deputado federal reeleito, ou seja, ele já está em Brasília, ele não tem mudança. Ele acabou uma legislatura e começa uma outra. Ele recebe 2 vezes. Então, não é esse o Brasil que eu quero, não é esse o Brasil que nós queremos. Então, a gente precisa cortar na carne para ter recursos para obras públicas, pensando nas pessoas. E é claro que a gente não consegue sair do dia para a noite. Quem acha que a gente vai conseguir mudar esse comportamento de muitos políticos
assim rápido, não consegue. Algumas pessoas falam também, presidente Mauro, a Câmara dos Deputados renovou 50% nas últimas eleições de 2018. É verdade, renovou os nomes, mas o DNA segue o mesmo, porque talvez o avô não esteja mais como deputado, mas o neto está lá. O pai não está mais como deputado, mas o filho está lá. Isso não é nada contra, né, essas famílias tradicionais do Brasil, mas a gente precisa compreender que não basta renovar, tem que também ter esse compromisso com o recurso público, né? As novas ideias, o novo comportamento não está na idade. Não pode, não está na idade do deputado, se tem 30, 34, tem 60 ou 70 anos. Está no como ele pensa, do que ele quer para o Brasil. Muito bom, Daniel, muito bom. Só bem resumindo, assim, bem direto e reto. Qual é a viabilidade? Nós sabemos que o jogo político é um jogo difícil, né? A gente viu aqui, para fazer uma pequena comparação, o governador do estado enviou 8 projetos para reformar o estado do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu aprovar 7 na Assembleia Legislativa Gaúcha, que eu, modestamente, como cidadão, vejo como um feito histórico, considerando a dificuldade de buscar o consenso em matérias difíceis, socialmente falando. Né? Qual é a viabilidade de aprovarmos projetos como esses 2 que você falou, que apresentou, de reduzir privilégios, de reduzir alguns valores que são exorbitantes, são necessários, como, por exemplo, por que eu não posso cortar de um máximo de 25 assessores para 15, por exemplo? O impacto disso em 513 deputados seria fantástico para o país. Qual é a viabilidade disso na atual legislatura ou, na sua visão, quantas legislaturas mais precisaremos amadurecer para que os nossos representantes vejam uma medida que não é boa de curto prazo, mas é muito boa a médio e longo prazo para o Brasil? É importante, presidente, que as pessoas compreendam que o Brasil ele não vai mudar em 4 anos. A gente não consegue mudar uma cidade em 4 anos, a gente não vai conseguir mudar o país e a cultura da população também em 4 anos. Então, não existe um presidente salvador da pátria. A gente vive um Brasil muito dividido, o que eu acho muito ruim. Né? Muitas vezes as pessoas criam rótulos, estereótipos. Olha, o deputado votou a favor do projeto do presidente, então ele é bolsonarista. O deputado votou contra o projeto do presidente, então ele é de esquerda. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que tem que ser. A gente precisa ter moderação e equilíbrio. Precisa compreender que o processo político ele é lento, ele não é no mesmo ritmo que nós queremos. A sociedade evolui muito rápido. O processo político e os trâmites burocráticos levam muito tempo, porque é muito engessado todo o processo. Então, a gente leva 1 ano, ou talvez mais, para aprovar uma reforma. Né? Leva-se tempo demais. Agora, isso é o que a gente tem. Sobre esses 2 pontos, tanto do auxílio mudança, como esse projeto também apresentado sobre as milhas, é necessário o convencimento. Né? E eu digo isso porque a gente passou durante o início do ano, um momento crítico da pandemia, a gente ainda está vivendo, né? E eu fui um dos que apresentei a redução dos salários de servidores das 3 carreiras, né? Dos 3 poderes, melhor dizendo, do judiciário, do legislativo e do executivo, mostrando, né, que é importante, tão importante quanto o recurso, é o gesto. Porque não pode, o que eu quero dizer, não pode esse sacrifício, essa cota de sacrifício, estar nos ombros só de alguns, só de uma parcela da população. Essa cota de sacrifício não pode estar só nos ombros da iniciativa privada, que tem que demitir, que tem que reduzir empregos, que tem que fechar muitas vezes as portas, que tem que correr para o banco para conseguir um crédito, para conseguir a melhor linha de crédito. Não pode estar só na cota da iniciativa privada. O Brasil não é um Brasil de alguns. Somos todos uma nação, estamos todos no mesmo barco. Quando a gente achar que iniciativa privada está de um lado, poder público está de outro, sociedade está do outro, as coisas não vão mudar. Nós estamos todos no mesmo barco. Se a gente não remar na mesma direção, o barco não vai sair do lugar. Então, a gente tem que compreender isso. E o convencimento de apresentação de argumentos,
ele é difícil. E lá no início da pandemia, em março, eu, junto com outros colegas do partido, apresentamos, né, justamente a redução de salários. E eu, de forma muito especial, apresentei a redução dessa cota parlamentar em 50%. E de forma muito objetiva, eu apresentei por quê? Primeiro, porque eu sou contra o valor total. O deputado federal do Rio Grande do Sul, os 31, tem direito a R$ 41.000 por mês para a utilização desses recursos que eu falei, seja combustível, seja aluguel de escritório, viagens aéreas, contratação de segurança, ressarcimento de refeições. Então, eu uso o mínimo. E eu digo, vou apresentar e apresentei um projeto para reduzir em 50%, porque a gente está hoje com as votações de forma remota, ou seja, diminuiu o grande custo, que são as viagens aéreas. Mas não tem entendimento de alguns partidos políticos. O PSDB deu apoio, assim como poucos outros, mas muitos partidos, que hoje a população talvez esteja acostumada a chamar de centrão, né, os líderes desses partidos não evoluíram. E não tendo evolução, obviamente, a pauta não anda. Então, além de apresentar, a gente precisa ter o bom senso, o entendimento da importância da pauta, né, para os outros colegas. Somos 513, é complicado, de fato, andar. Alguns movimentos avançaram, do auxílio mudança se avançou por um ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados, e depois se regrediu, mas agora a gente segue nessa mesma linha para, de fato, acabar, e eu tenho muita tranquilidade para afirmar que isso terá um fim do auxílio mudança. Mas é assim, a velocidade não é a que nós gostaríamos, presidente Mauro. A gente avança em alguns pontos e outros tantos ficam parados, né? Não avançam. Beleza. Mas é importante que a gente possa estar lá, dando voz e usando a tribuna, usando as redes sociais, os meios que a gente tem, para mostrar para a população a importância dela também estar mobilizada, cobrando do seu parlamentar, cobrando, né, através das redes sociais, que se tornou tão fácil o acesso a todos nós, o que eu acho muito bom, né? Porque é importante, nós somos servidores públicos, nós devemos sim prestar contas das nossas votações, do que a gente pensa, o que a gente faz com o recurso público. Daniel, deputado Daniel, muito obrigado por esse esclarecimento todo. Isso é uma parte importante do nosso bate-papo, que é a importância de ter um representante de Pelotas, da região, na Câmara Federal, ou seja, na Assembleia Legislativa. Ou seja, é importante que nós, como sociedade, valorizemos e colocamos a nossa decisão na urna, o nosso voto, em políticos que representem a região. Respeitado, né, o interesse e a sensibilidade partidária de cada um, mas que nós tenhamos representante aqui da região. É muito importante isso. Muitas vezes, e uma grande parte dos votos da nossa cidade, por exemplo, vai, às vezes, para candidatos de outras regiões do Estado. Não é que sejam menos importantes ou mais importantes, mas é importante termos alguém para debatermos as nossas questões locais aqui. Então, nesse quesito, muito bom. Mas tem um outro papel do deputado, que eu vou dizer que, particularmente como cidadão, eu particularmente não sou muito favorável, mas se percebe um efeito direto na sociedade. E aí as pessoas, às vezes, que não têm um conhecimento mais apurado desses detalhes que você acabou de falar, mas sente quando vem uma creche, uma emenda parlamentar, um posto de saúde, o calçamento da sua rua, uma estação de esgoto, enfim. Ou seja, de uma forma, de outra forma, até mesmo sem saber muitas vezes, sem nós termos o conhecimento exato do que é uma emenda parlamentar, de onde sai esse recurso, mas se vê o quê? O benefício, né? É uma forma de a sociedade sentir o efeito de um representante local na nossa cidade, na nossa região. Eu gostaria que, nesses quase 2 anos de mandato, eu queria aproveitar para tecer aqui um elogio. Quando se olha lá o site do ranking dos políticos, né, o nosso deputado está aqui entre os 20 melhor qualificados do país. Isso, com certeza, dá um orgulho e dá uma confiança de que as pessoas, os 74 mil gaúchos aqui da Zona Sul que votaram o deputado Daniel, devem estar pensando, bom, né, perfeito
ninguém de nós é, mas o voto ele foi assertivo naquele momento. Então, eu acho que isso é importante. Parabéns por estar bem colocado nesse ranking, que é um ranking que muitos de nós às vezes até nem conhecem, mas ele retrata a atuação do parlamentar lá na hora de votar, que hoje está sendo virtualmente. Mas eu queria que o amigo falasse agora, no final do nosso bate-papo, já falamos 1 hora, para ver que o assunto é interessante e longo, mas falasse da efetividade dos recursos, das obras, do que é, de fato, nesses quase 2 anos, o deputado Daniel já trouxe para a nossa cidade, para a nossa região, e o que benefícios as pessoas estão sentindo já ou irão sentir desse trabalho parlamentar. Presidente Mauro, agradeço ainda essa lembrança do ranking dos políticos, porque é um site que acompanha o comportamento, as votações, a utilização do recurso público dos 513 deputados federais e 81 senadores. Uhum. E hoje, quem acessar aí o ranking dos políticos vai ver que o nosso mandato está em 15º lugar entre todos os 513 deputados federais e 81 senadores. Então, em 500 e mais, quase 600 parlamentares, né? Nós estamos ocupando o lugar de número 15, 15º lugar. Então, isso muito me orgulha e muito eu trabalho, né? Coloco a minha energia total no mandato para deputado, porque a nossa região ficou muitos anos sem representantes. Então, eu estou aí convicto da minha função de poder trazer para a nossa Zona Sul, para trazer para Pelotas, né? Seja dando vez e voz, e aqui eu quero agradecer, porque além das emendas que eu vou falar na sequência, a importância da nossa região voltar a estar na vitrine, voltar a ser protagonista. E nós criamos um evento que é o Deputado Convida. O Deputado Convida é uma iniciativa do nosso mandato, convidando autoridades para estar aqui em Pelotas, para participar, né, para vir até aqui. E nós contamos com a parceria da ACP e fizemos 3 edições presenciais ao longo de 2019, nosso primeiro ano de mandato. Nós tivemos, então, o comandante-geral da Brigada Militar, nós tivemos o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e também o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. E nesses 3 eventos, 2 eventos foram na ACP. Eu quero agradecer pela parceria e cumprimentar pela estrutura que tem, né, a nossa Associação Comercial de Pelotas, moderna, né? Então, muito obrigado por nos acolher, né? O deputado convida, presidente Mauro Bon. E fizemos neste ano uma edição virtual com o presidente, com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. Então, a gente fez, já que é um ano de pandemia, a gente fez uma edição virtual. Então, em menos de 2 anos de mandato, temos 4 edições do Deputado Convida, colocando Pelotas na vitrine. Isso é importante. O presidente Bolsonaro falava tanto em descentralizar, mais Brasil, menos Brasília, e é o que eu digo, fazer mais Pelotas, né? Colocar Pelotas na vitrine. E um ponto, né, é também a questão dos recursos, que são as emendas parlamentares. Os deputados têm garantido na Constituição uma porcentagem para a destinação de recursos ao orçamento da União. Então, hoje, em média, cada deputado federal tem, de forma individual, 16 milhões de reais por ano, né, para destinar para os municípios que desejar. Além da articulação política que cabe de cada deputado junto aos ministérios, seja o Ministério da Saúde, da Infraestrutura, da Educação, da Justiça e Segurança, porque aí, claro, cada deputado vai, bate na porta, fala com o ministro, apresenta o projeto e traz o recurso. Traz o recurso para Pelotas. Pelotas ficou 16 anos sem deputado federal. É muito tempo. E é por isso que eu concordo contigo também, presidente Mauro, porque as regras do jogo estão erradas. Hoje nós temos deputado federal, hoje as emendas vêm para cá, mas a gente não sabe no futuro. A gente ficou 16 anos sem deputado e 16 anos recebendo, com perdão da palavra, muito pouco, migalhas, né, de deputados que não são da região, que não têm compromisso com Pelotas e que vêm aqui, e que é natural que seja assim, porque as regras do jogo permitem isso, destinar 100, 200, 300 mil reais,
que é sim um recurso importante, mas nós merecemos mais, merecemos ter um deputado federal daqui. E hoje, muito me orgulho estar em Brasília trazendo recursos para Pelotas. E não são mais os 100, 200, 300 mil. Eu estou falando em milhões. Em menos de 2 anos de mandato, nós trouxemos mais de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. O que nós trouxemos em menos de 2 anos de mandato é mais do que o somado dos últimos 16 anos trazidos para Pelotas. Então, é importante que as pessoas saibam isso. Eu sou contra as emendas porque a gente vê justamente esse cenário. Se a gente voltar a ficar sem deputado federal, nós vamos ficar sem recursos para investimento em saúde, educação e infraestrutura. Os nossos bairros precisam tanto. Então, as regras do jogo são essas. E eu fiz, inclusive, uma prestação de contas, que está aqui, presidente, que é justamente mostrando isso, mostrando a importância de ter um deputado federal. Também está de forma digital, as pessoas podem acessar as minhas redes sociais, mostrando o que foi investido nas ruas, principalmente porque é uma reclamação diária que eu recebo pelas redes sociais. E a gente, eu digo, nós tanto tempo carentes sem deputado, a gente acabava fazendo uma quadra ou outra. Agora, em menos de 2 anos, já temos mais de 20 ruas contempladas com recursos do nosso mandato. Eu posso citar aqui a 25 de julho, que está em obras, que nós trouxemos o recurso. Posso citar aqui também a Avenida Zeferino Costa, do Aeroporto Internacional de Pelotas, que nós trouxemos o recurso e a obra está acontecendo. Posso falar da Arthur Augusto Assunção e senador Joaquim Augusto Assunção no Laranjal, uma obra importantíssima, que tem drenagem, calçada, ciclovia, mais de 2 milhões de reais, nós que trouxemos através de emenda parlamentar. E tantas outras ruas, a Estrada da Z3, a obra começou ontem, nós destinamos 900 mil reais. E tem no nosso informativo as outras tantas vias. Agora a gente destinou recursos, e isso eu vou falar praticamente em primeira mão aqui, nesta live, presidente, para iluminação de LED na Praia do Laranjal, na orla do Laranjal, do Trapiche até a outra ponta. Então, iluminação de LED na Praia do Laranjal. Tudo isso porque nós temos um deputado federal daqui, da nossa terra, e que traz os recursos que estão concentrados em Brasília para cá. Além dos recursos, é importante essa nossa proximidade. A gente olhar para o nosso jardim, olhar para o quintal de casa e poder fazer os investimentos aqui. Deputado Daniel, se a gente refletir um pouquinho mais, né, olhando esse cenário de muitas vezes nós votarmos em outras regiões, a nossa região poderia ter tranquilo 3 deputados federais, certo? Cada um com essa possibilidade de trazer para a região, para Pelotas, para Rio Grande, para Arroio Grande, para Jaguarão, para Canguçu, para São Lourenço, esses 3, no mínimo 3 deputados federais aqui nesse polo, certo? Além de nos representando nas reformas tão importantes, além de atuando no parlamento, também trazendo esses recursos para cá. É interessante como a gente tem essa dificuldade de nos comunicar com a população, de um modo geral, da importância de a região ter 2, 3 representantes ou até mais, como já tivemos no passado, 2 deputados federais em Pelotas, deputado federal no Rio Grande, e agora nós não temos. Não pode, a nossa região, a nossa Pelotas, a nossa Rio Grande, a nossa região não pode viver de migalhas, como disse a vice-presidente da Associação Comercial, Mara Casa. Não pode. Nós precisamos mais e nós podemos mais. Eu queria só salientar, deputado, que eu não falei aqui, que no ranking dos políticos é levado em consideração a postura do deputado e dos políticos todos na votação de reformas para o país, de situações difíceis, de controle de gastos, de controle de custos. Eu queria dizer que todos esses indicadores que está no nosso debate de hoje fazem parte do cálculo lá do ranking dos políticos, onde o nosso representante está aí, como eu disse, nos primeiros colocados do Brasil. Só queria salientar que isso está levado em consideração na formatação do ranking. Maravilha, é bom salientar, e é bom que as pessoas também acessem, né, rankingdospoliticos.org.br, coloca no Google e já vão achar. E eu ia salientar também, porque eu falei muito do presidente de infraestrutura, que é algo muito presente na vida das pessoas,
E a saúde também é algo muito presente. Eu, como deputado, tenho esse compromisso e destinei recursos para todos os hospitais de Pelotas. A Santa Casa de Pelotas já destinei R$ 1.100.000, mais 300 mil agora nesse momento de Covid. Destinei para o nosso HE, o nosso hospital da Universidade Federal de Pelotas, R$ 1,5 milhão para aumentar a capacidade da sua radioterapia, ou seja, para atender mais pacientes oncológicos, né? Não só de Pelotas, mas da nossa região. A nossa beneficência portuguesa, eu destinei R$ 500 mil. O São Francisco de Paula, R$ 1 milhão para compra de equipamentos. O nosso Hospital Espírita, o psiquiátrico, R$ 500 mil para atenção básica de saúde. Respiradores para Pelotas, nós destinamos respiradores, 4 respiradores para Pelotas nesta pandemia. Então, 2 na UPA do Areal e 2 para as ambulâncias do SAMU. Essa é a grande importância da gente ter alguém daqui, porque eu sigo morando em Pelotas, meu escritório, o único escritório que eu tenho no Rio Grande do Sul é aqui em Pelotas, inclusive faço um convite. Quem queira me visitar, trazer sugestões, fica na rua Gonçalves Chaves, 437. Gonçalves Chaves, 437, a uma quadra da Universidade Católica de Pelotas. Então, tem o nosso WhatsApp, tem as nossas redes sociais. Eu sigo sendo o mesmo Daniel de sempre. Sigo indo dos mesmos lugares em Pelotas, frequentando os mesmos restaurantes, conversando, tendo os mesmos amigos. Eu acho que isso as pessoas também têm que compreender. Hoje mesmo eu sigo caminhando muito pelas ruas da cidade. Hoje eu estava caminhando e conversando com a população, fazendo essa prestação de contas, levando esse informativo que eu quero salientar. Foi pago e feito com recursos próprios, sem utilização de dinheiro público. Nenhum material que eu fiz, ou melhor, todos os materiais que eu fiz, ano passado, foram bancados, pagos com recursos próprios, meus recursos, não usando cota parlamentar. Isso eu sempre gosto de registrar, porque é uma vontade, um desejo meu de fazer a prestação de contas, não tem que ser o contribuinte a pagar a impressão desse material. Eu digo isso, repito sempre, porque não basta ficar no discurso o combate aos privilégios, tem que mostrar. E as pessoas podem acessar também aí o nosso site, né? Porque tem o Popômetro, tem o portal da transparência. Hoje em dia é tão fácil as pessoas pesquisarem para não cair em fake news, né? Infelizmente, cada dia mais surgem fake news. Dizem que eu votei contra o auxílio emergencial, dizem que eu votei contra o trabalhador. Enfim, é bom que as pessoas, antes de saírem compartilhando, né, e espalhando mentiras, coloca no Google e verifica, né? Hoje em dia tem essa ferramenta importante, porque não votei contra auxílio emergencial, até porque não teve essa votação. Teve sim, foi um jabuti colocado no projeto do auxílio emergencial, até porque o auxílio emergencial foi feito por um decreto, cabe ao presidente da República. Então, é bom que as pessoas tenham essa noção, né? Porque tem muita gente que usa da política para fazer o mal ou para tentar, né, prejudicar a nossa imagem. Então, eu tenho certeza, presidente Mauro, que eu não vou conseguir mudar tudo, mas podem ter a certeza que a gente está fazendo tudo para mudar a nossa realidade, a nossa região. E o slogan do meu mandato é justamente a Zona Sul forte de novo, para que a gente possa voltar a crescer. Mas, é claro, precisa da colaboração e cooperação de todos. Muito obrigado, muito bom ouvi-lo. Aliás, do Daniel da TV só ficou a habilidade de comunicação. Obrigado. Ficou. Mas deixa eu dizer assim, é importante que as pessoas que estão nos assistindo hoje, esse vídeo vai ficar gravado nas redes sociais da Estação Comercial, que elas entendam, as que não conhecem, ou que pensam um pouquinho o seguinte: as emendas parlamentares são recursos dos nossos impostos, são nossos recursos. Não são do deputado, não são do Mauro Bon, não são da prefeita, nem do governador, nem do presidente Bolsonaro. Não são. Elas são, por lei, estão na Constituição, elas são uma verba que cada representante do povo tem para destinar para obras e investimento na sua região. Ora, se isso, mesmo que a gente concorde com isso ou não concorde com isso, isso é um fato, isso existe.
Se eu eleger 2, 3, 4 deputados daqui, eu vou ter 4 deputados que terão acesso a esses recursos para carrear para a região, para tudo que nós já falamos, para o hospital, para a saúde, para saneamento, infraestrutura, enfim. Se eu eleger candidatos de outra cidade, de Santa Rosa, de Passo Fundo, Santa Maria, Porto Alegre, ele vai, obviamente, vai carregar esses recursos para a região onde ele vive mais o tempo todo. Talvez ele mande uma emenda de 200 mil para cá, ou 300 mil para cá, porque ganhou 6 mil votos. Mas o grosso, o valor importante dos seus 16 milhões anuais, com certeza vão ir para a cidade onde ele habita, como você faz com a propriedade de quem vive aqui, que mora aqui. Então, acho que é muito importante que a gente tenha claro isso, porque, além da questão da legislação que falamos antes, das reformas, do controle de gastos, enfim, do combate aos privilégios, além desses aspectos todos, os recursos são carreados pelo CPF que foi eleito. Se ele é daqui, da região, se ele é de Pelotas, se ele é de Rio Grande, se ele é de Canguçu, com certeza 80%, 90% dos recursos vão ficar aqui na região. É muito importante que a sociedade, o votante, aquele que tem o poder aí de eleger, tenha essa clareza na hora de votar. Então, eu queria parabenizá-lo por esse trabalho de carrear esses recursos, de buscar. Queria parabenizá-lo pela luta que nós acompanhamos no combate, no apoio na melhoria da infraestrutura da região, que nós já falamos aqui, duplicação da 116, combate ao custo de pedágios, ponte do Camaquã, ponte do São Gonçalo, lote 4 da 392, no Porto de Rio Grande, ou seja, um conjunto de obras que precisa, sim, de representantes para lá, junto com o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, que faz um excepcional trabalho, e junto com as autoridades que detêm, com o DENIT, enfim, precisa de um representante para articular isso. Não é só sentar na Câmara e votar esse papel, não. Ele é mais amplo, é necessário a demonstração de uma capacidade de articulação muito forte pelo representante da região. Então, eu queria parabenizá-lo nesse sentido, por todo esse trabalho que tem feito. E agora, para encerrar o nosso bate-papo, de muito aprendizado aqui para mim, com certeza, eu gostaria muito de ouvir o que foi para você esse bate-papo, as suas considerações sobre esta oportunidade. Maravilha. Muito obrigado, presidente Mauro. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar. A gente não tem nem 2 anos de mandato, a gente faz 2 anos de mandato em fevereiro de 2021, porque nós começamos em fevereiro de 2019, 1º de fevereiro de 2019 foi o nosso primeiro dia em Brasília. Nesse tempo para cá, a gente vem aprendendo muito, reconhecendo que vai ter acertos e que vai ter erros, mas a gente precisa acertar mais. Quanto mais a gente ouve, menos a gente erra. E é por isso que nos meus pilares do meu mandato está a eficiência, a transparência e a proximidade com as pessoas. Que as pessoas possam participar do meu mandato. Eu não tenho problema algum de ouvir críticas construtivas, de ouvir sugestões. Eu não sou o dono da verdade. A política hoje ela mudou muito. Eu sou um instrumento de Pelotas, do Rio Grande do Sul, em Brasília. As pessoas têm que colaborar. É claro que eu tenho as minhas convicções, defendo as minhas convicções e sempre vou defender. Não tem como agradar a todos. Eu costumo dizer, esses tempos alguém me perguntou por que eu votei contra um projeto da tributação de templos religiosos. Eu digo, olha, eu não posso, eu não vou entrar aqui no mérito, mas era uma isenção de impostos de contribuição previdenciária para templos religiosos. E algumas pessoas disseram que eu votei contra as religiões, contra os templos religiosos. Eu digo, olha, eu votei com as minhas convicções e a favor do Brasil. Eu não tenho como fazer uma enquete para perguntar como que os meus eleitores gostariam que eu votasse. A gente agrada a muitos e talvez desagrade alguns, né? Mas eu preciso sempre defender aquilo que eu acredito. As pessoas podem ter a certeza que vão encontrar em mim sempre o mesmo Daniel, com coerência, com as convicções, levantando as pautas da nossa região e reconhecendo que sempre vai ser necessário fazer mais. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas, seja na destinação de recursos,
seja também nas reformas tão importantes que a gente dá a nossa contribuição. Então, agradeço a oportunidade de poder conversar com o público em geral, de forma muito especial aos associados da ACP, cumprimento ao presidente Mauro Bon, porque a Associação Comercial tem 147 anos de história, mas é jovem, é moderna, está sempre atualizada, sempre, né, pronta para receber a todos. E eu só tenho a agradecer, e Pelotas também, só tenho a agradecer por contar com a Associação Comercial, uma entidade forte, com grandes parceiros, e o meu mandato não é meu, ele é nosso. É da ACP, de quem nos acompanha. Então, as pessoas podem participar. Tem a nossa página no Facebook, é Daniel Tzerciak, eu sei que é um pouco difícil, mas agora as pessoas estão vendo meu nome aí, é só botar Daniel Tzerciak 45. Tem o meu Instagram, tem o nosso WhatsApp, que eu vou passar agora, quem estiver aí podendo anotar, 99945 9045. 99945 9045. O nosso site, que é daniel45.com, e dizer para todos que o nosso mandato está à disposição, de portas abertas, o nosso escritório, e que lá em Brasília, o nosso gabinete tem a cara de Pelotas. Tem os doces de Pelotas, tem lá o brasão do meu time, que é o Brasil de Pelotas, tem lá as imagens do nosso patrimônio, fotos do Laranjal, obras de artistas pelotenses, e mais do que representar Pelotas, estando em Brasília, eu levo Pelotas comigo sempre no meu coração, sigo morando em Pelotas, sempre seguirei, sou apaixonado por essa terra que me acolheu há 32 anos, há mais de 32 anos. Então, quero agradecer mais uma vez e dizer que as pessoas têm todos os canais e todas as possibilidades para acompanhar. Talvez a gente não vá conseguir votar sempre os projetos de acordo com o pensamento e com as convicções de cada um, mas a gente tem que saber respeitar. Adversário político não é inimigo político. As pessoas pensarem diferente é normal. A gente vive numa democracia. É natural que as pessoas tenham divergências. A gente tem que saber respeitar. Respeitar, e eu não tenho problema algum de, quando apresentar os meus argumentos sobre determinado assunto e outra pessoa também apresentar argumentos, eu reconhecer que os argumentos da pessoa podem ser melhores do que o meu. Mas a gente precisa, para isso, ter diálogo, precisa conversar. E é assim que a gente faz política, com projeto, com ideias e com atitude. Mais uma vez, muito obrigado, presidente Mauro Bon. Eu estou sempre à disposição e parabéns por essa iniciativa de sócio para sócio, essa iniciativa da ACP. Eu que agradeço, deputado. Esse debate foi muito enriquecedor para mim. Tenho certeza para quem está nos assistindo ou vai nos assistir amanhã. É importante que algumas das nossas lives as pessoas assistem no dia seguinte, às vezes, e mandam o WhatsApp parabenizando, agradecendo, porque eu pude só assistir no outro dia. Que bom! Essas são as vantagens positivas das tecnologias que nos ajudam nesse sentido, né? Muito bom. Então, um custo zero, está lá disponível, a hora que a pessoa puder, pode acessar e entender melhor o trabalho de um parlamentar, o trabalho de um representante do povo e um trabalho que nos orgulha, né? Eu ouvindo, me permita, te ouvindo, Daniel, com 34 anos, né? Ouvindo jovens como você, como o nosso governador Eduardo Leite, e outros tantos jovens, do deputado Marcel Van Hatt, para citar 3 jovens deputados do mundo político aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, neste momento. Eu, já de outra geração, tenho a certeza que o nosso querido Brasil tem jeito, e ele não tem só futuro, ele tem presente também. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão aqui na telinha nos prestigiando com seu apoio todo mês, certo? Agradecer a Agência Bravo, que organizou esse evento para nós, e a você, que está nos assistindo, ou que vai nos assistir amanhã, que está dedicando um pouco do seu tempo para premiar o nosso tempo. Muito obrigado, Daniel. Hoje,
com certeza foi uma aula de política, né, na visão, não de alguém que está há muitos anos na política, que tem uma experiência na política, mas alguém com um olhar jovem, um olhar novo, mas um olhar maduro, profissional, que sabe ou tem uma clareza do que pensa, do que quer e do que está fazendo. Parabéns, em meu nome, em nome da Associação Comercial. E bom que tivéssemos mais, como eu disse, 2 ou 3 ou 4 deputados na nossa região, para que nós contribuíssemos ainda mais para o Brasil que nós todos queremos. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.